Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do cientificismo, que é a ideia totalmente errada de que é possível regular a sociedade humana partindo-se de princípios científicos, do método científico. Não me entenda mal, o método científico é uma coisa maravilhosa, funciona muito bem, mas existem limites para isso, né? E a gente vai falar sobre isso nesse caso aqui, em que a pesquisa do Datafolha mostra que o percentual de pessoas entre bolsonaristas e entre lulistas que acreditam na Terra plana é o mesmo. E antes do pessoal isentão ficar se achando aí, tá vendo? Bolsonaro é igual a Lula, a gente isentão é diferente, também os isentões também são a mesma porcentagem que acreditam em Terra plana, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que é uma abertura muito bacana para falar de cientificismo. Essa notícia foi sugerida por Ciro Impressor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia, né? O Datafolha fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que 90% dos brasileiros têm a cabeça no lugar e concorda que a Terra é uma esfera, um geóide, ou entenda, a forma de um globo, né? Apenas 7% a 8% acreditam que a Terra é plana. Aqui, ó. 8% das pessoas afirmaram que a planeta que geramos no espaço é plano. E o curioso é que eles fizeram um recorte entre bolsonaristas e lulistas e chegaram às mesmas conclusões, ou seja, tanto bolsonaristas quanto lulistas têm essa mesma visão nisso daí, né? Isso eu acho uma coisa positiva para desmistificar um problema que é muitas vezes usado pela esquerda. A esquerda adora dizer que não porque esse pessoal obscurantista, que é direita, que não acredita na ciência, que é negacionista e não sei o que lá e coisa e tal, né? O próprio Barroso falou isso outro dia. A gente fez um vídeo sobre esse negócio do Barroso, porque o Barroso fala que estamos lutando uma batalha de vida ou morte contra o obscurantismo, né? As pessoas que acreditam na Terra plana e não sei o que lá, que na visão dele é o pessoal da direita que é obscurantista, né? Só que o próprio Barroso acredita no João de Deus, você lembra? Ele chegou a fazer vários posts elogiando o João de Deus, evidentemente antes do João de Deus ser identificado como pedófilo, agressor de mulheres e coisa e tal. Agora o cara tá pagando um tempo de cadeia ali, né? E olha só, eu não tenho nada contra o espiritismo em si, né? Uma religião como outra qualquer, coisa e tal, mas você não pode dizer que você é científico se você acredita nesse tipo de coisa também, né? O espiritismo, por definição, não tem comprovação científica. Ou seja, o engraçado é isso, né? O que essa pesquisa mostra é que o pessoal adora dizer que não, nós somos o lado inteligente, a esquerda adora falar isso, nós somos o lado, os sensatos. Felipe Neto, na entrevista dele ontem, querendo censurar as redes, né? Falando que não, que a questão agora são os sensatos versus a extrema-direita, fascista, nazista, terraplanista e não sei o que lá e coisa e tal. Quando, na verdade, não, né? Infelizmente, tem pessoas que acreditam na Terra plana, é uma ideia já absolutamente ultrapassada, não tem nada que indique esse tipo de coisa, nenhum motivo para acreditar nisso. Mas, no final das contas, não é melhor nem pior a esquerda ou a direita nesse aspecto. E eu estou para te dizer que eles não pesquisaram isso aqui, tá? Mas certamente os isentões vão cair na mesma coisa também. E também outros dogmas pseudocientíficos que tem por aí, o número de pessoas que acredita ou desacredita também vai cair a mesma coisa em relação à esquerda, direita, centro. Mas por que a esquerda gosta de usar isso, gosta de dizer científica, né, de acordo com a ciência e coisa e tal? Isso começou justamente na época do iluminismo, lá no século XIX, coisa e tal. O pessoal via isso realmente, né? O pessoal via uma forma de governo baseada na ciência. A Revolução Francesa tinha essa ideia, né? A Revolução Francesa, para quem não sabe, não apenas implantou o sistema métrico no mundo todo, por quê? Porque o sistema métrico é de fato mais científico, mais prático e coisa e tal, mas eles também colocaram, meu amigo, o dia de 10 horas, colocaram a semana de 10 dias, o mês de... Quer ver? Eles criaram um calendário novo que existia, que era mais científico, que o nome dos meses tinha a ver com a colheita da uva, brumas e nevoeiros e não sei o que lá. Os meses eram isso daqui, ó. Vindimário, que seria em setembro, brumário, que seria em outubro, frimário em novembro, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, enfim, esses seriam os nomes dos meses e coisa e tal, sempre baseado na época do ano, se bem que já tem um problema aqui, porque isso seria a época do ano no hemisfério norte, não no hemisfério sul, né?
Mas enfim, esse pessoal sempre teve a pretensão de ser científico, né? E essa ideia, o cientificismo que se chama, tem a definição aqui na Wikipédia, que eu quero chamar a atenção para vocês. Outro dia o pessoal falou assim, você está usando a Wikipédia só tem esquerdismo. E é verdade. Por exemplo, na definição do cientificismo, eles colocam aqui que tem defensores do cientificismo, como o Bunge, o Shermer e outros aqui, né? A única crítica que eles fazem ao cientificismo é que, olha só, essa tendência intelectual de matriz positivista, evidentemente, preconiza a adoção do método científico, tal como aplicado às ciências naturais, em todas as áreas do saber e cultura, filosofia, ciências humanas, artes, etc., e tem sido geralmente interpretada de maneira depreciativa. Olha a crítica que eles fazem ao cientificismo, né? Não, é muito pior do que isso. Sabe qual foi o grande fruto do cientificismo lá na época, lá no século XIX? Foi o nazismo. O nazismo se colocava como científico, né? Era a eugenia, né? Não, porque a gente sabe que a evolução natural é melhor, então temos que, né, evitar determinadas raças e favorecer outras raças, porque é melhor. Isso foi o que gerou esse negócio de cientificismo. O absurdo, a tragédia que foi o nazismo derivou dessa ideia absurda de se aplicar método científico diretamente nas ciências sociais. E quem nos livrou dessa coisa absurda foi justamente a praxeologia do Mises. O Mises coloca claramente que você não pode usar método científico para a área de humanas. Não adianta. Por quê? Porque no mínimo, o cara que está testando a hipótese, ele está comprometido com a hipótese. Então nunca que você tem uma pesquisa que efetivamente é neutra. Toda pesquisa, toda econometria é tendenciosa. A gente critica o Portman aqui no Brasil e coisa e tal, mas o que o Mises fala é que, na verdade, você não devia acreditar em número nenhum de pesquisa econômica, porque qualquer pesquisa feita em área econômica, em área social, e a economia é uma área social, não é científica, não é matemática, como muita gente pensa, ela tem algum embasamento matemático, mas ela é tipicamente uma ciência social. E você não pode usar isso na política, não pode usar isso na economia, em várias outras coisas, exatamente porque não tem como você ser isento. E é exatamente isso que acontece. Você vai ver o pessoal de esquerda dizendo, não porque o comunismo é científico, porque tem o Marx, que fez um estudo e não sei o que lá, e derivou as propostas deles ali. Só que isso é uma idiotice porque na época do Marx ele se baseou na ideia errada do valor-trabalho, que já estava desmentida antes pelo Karl Menger, então não tem lógica nenhuma, ou seja, a verdade é toda essa. A esquerda adora se dizer científica, não porque os outros são negacionistas, os outros não são científicos e não sei o que lá, mas a verdade é que ela é a mesma coisa que os outros. Você só é científico na esquerda se você só considerar aqueles cientistas a favor da esquerda, aqueles trabalhos a favor da esquerda. E essa é uma característica da ciência, que normalmente não tem problema quando aplicada, por exemplo, para fazer uma nave espacial, né? O fato é que qualquer que seja a teoria que você levante, tem uma teoria complementar, tem um questionamento, tem uma outra visão da coisa, tem uma outra alternativa. Isso não é problema quando você estuda, sei lá, capacidade de transmissão do silício, né? Porque é uma coisa objetiva. Mas quando você mede coisas sociais, interação humana, isso se torna uma coisa impossível. É impossível você aplicar esse método científico nas áreas humanas, né? E o que o Mises propõe nesse caso? Ele propõe a praxeologia. A esquerda adora criticar. Não, praxeologia não é ciência. Exato! Ele fala exatamente isso. É impossível você usar o método científico na área de humanas. Esse pessoal fica tentando usar indicadores e não sei o que lá, e coisa e tal, não sei o que lá, e tudo isso é contaminado com o interesse de quem está por trás de provar ou desprovar uma tese. Então, no final das contas, também não é ciência, né? Toda essa área de humana não é ciência de fato. Olha só, eu vou explicar um método científico, por exemplo. Você quer calcular a transmissividade do silício. Você pega 500 pedacinhos de silício e testa a hipótese em cada uma deles ali e vê se funcionou, se não funcionou. Se eu esquentar, será que aumenta a condutividade? Você esquenta ali, esquenta metade deles, não esquenta a outra metade, vê se a medição mudou e coisa e tal. Isso é método científico. Como é que você faria isso na economia? Você pega países, né, pega populações e bota, aqui eu vou imprimir dinheiro para ver se causa inflação, aqui eu não vou imprimir dinheiro para ver se causa inflação, e a gente faz o teste e vê qual que dá certo, qual que dá errado.
Você não pode fazer isso, né? É uma maldade com as pessoas, você está fazendo uma experiência com a vida das pessoas no final das contas. Simplesmente é impossível. Qualquer coisa que você se meta a fazer em área social com ciência, você está errando, né? E o Mises coloca isso, o correto é a praxeologia, é você partir da derivação principiológica, partir dos motivos, né? Ele fala o Tratado da Ação Humana, e sempre que você pensa num fenômeno social, você deve pensar no interesse das pessoas. O que as pessoas fariam, o que leva o interesse das pessoas aí nesse sentido, né? E é sempre assim que você deriva as coisas. E ele deriva toda a economia da mesma forma, né? O que causa inflação? O governo imprimir dinheiro. É óbvio, é evidente que é isso, né? Então, você consegue montar uma série de hipóteses, de consequências e avaliações em cima da praxeologia, não usando o método científico. Aí o esquerdista vai dizer que não, que ciência, tem que usar ciência e coisa e tal, mas de novo, só vale se usar a ciência deles, porque tem vários autores que são contrários aos princípios científicos, supostamente científicos da esquerda, né? Essa é a grande coisa aqui. Isso aqui mostra isso aqui. Quando o Barroso fala que lutamos contra o obscurantismo e coisa e tal, uma besteira. Eles são tão obscurantistas quanto. É a mesma coisa, todo mundo humano nisso daqui, né? O que eles gostam de acusar os outros é isso, é usar o cientificismo. Cuidado, foi o cientificismo que levou a gente ao nazismo, né? Não, ciência não pode guiar a raça humana, as relações humanas. As relações humanas são construídas por si próprias, é uma coisa diferente, é um outro campo de atuação nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.